Boa noite. O Jornal da Câmara desta segunda-feira lembra fatos que marcaram os meses de setembro e outubro. Entre eles, a audiência pública que debateu a realidade da adoção no município. Tem crianças que não podem ver nem o toque da campainha na casa de acolhimento. Elas já ficam pensando, é a minha vez. Reveja também um dos grandes expedientes do vereador Gleison Consalter. O parlamentar falou sobre esporte. Essas corridas de rua estão cada vez sendo mais abrangentes. Cada vez mais participantes estão vindo competir aqui na nossa cidade. O que nos chamou a atenção? Para a gente, de fato, colocar nas próximas edições já das corridas municipais, corrida infantil. E ainda, a eleição de 2016 marcou datas importantes para a política brasileira, como os 20 anos da urna eletrônica e os 84 anos da conquista do voto feminino. A mulher vai para o lugar que ela quiser, ocupa a profissão que ela quiser e faz o que ela quiser. Então, importante essa conquista, importante falar sobre isso. Foi na era Vargas, que houve essa conquista. O Cadastro Nacional da Adoção aponta que no Rio Grande do Sul, cerca de 5.000 famílias estão à espera de um filho. Mas apenas 1.000 crianças e adolescentes aguardam por um lar nas casas de acolhimento. Este foi o tema de uma audiência pública promovida em setembro pela Assembleia Legislativa, com o desafio de conhecer a realidade de Passo Fundo. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Especial sobre a Família, deputado Missionário Volney. O político explicou que Passo Fundo é uma das 15 cidades do estado escolhidas para sediar audiências que buscam conhecer o cenário da adoção. As crianças querem um lar, elas querem uma família. Vocês não querem saber de todas essas audiências públicas que a gente tem percorrido o estado. Tem crianças que não podem ver nem o toque da campainha na casa de acolhimento. Elas já ficam pensando, é a minha vez, agora eu vou sair com uma família. E o nosso principal objetivo é que essas crianças venham ter um lar, E essa demora, por que essa demora? O que está acontecendo? Tem uns juízes que, como farroupilha, vão lá e o português, claro, dão uma cara a tapa e 6 meses as crianças já estão liberadas. E outros municípios, esse entrave que está acontecendo. O encontro reuniu entidades e pessoas com interesse de fortalecer e unificar a causa, como, por exemplo, a presidente do Adotê. O grupo foi criado em 2012 para a troca de experiências entre pessoas que estão na fila de adoção. Daniela comentou a realidade local. O número de adoções ele tem aumentado a cada ano um pouquinho. A gente sabe que é um assunto muito delicado e difícil de ser tratado, porque para acontecer uma adoção, o pessoal do judiciário tem que estar muito bem embasado na sua decisão. Mas nós acreditamos que o tempo de espera das crianças nas casas de acolhimento, depois dessa audiência, possa vir a diminuir um pouquinho. Segundo dados divulgados pela Coordenadoria da Infância e da Juventude, no primeiro semestre de 2016 foram contabilizadas 625 adoções no estado. O número só não é maior porque muitas crianças em casas de acolhimento não estão no perfil desejado pelas famílias. Ela já olha aquela criança branquinha, olhos azuis, aquela perfeita, que não tem nenhum tipo de doença, 2 anos, e isso que está prejudicando, cada vez mais. É verdade isso que você está falando, tem várias famílias que querem isso, estão na fila, mas aquela colocar, eu não quero um moreninho, eu não quero com um problema, doente, quero isso. Isso é o maior entrave que nós estamos enfrentando. Nós respeitamos muito o desejo particular de cada casal na hora da escolha do seu filho. Porém, há de se perceber que existem muitas crianças que estão nas casas de acolhimento e a única oportunidade delas terem uma família novamente é através da adoção. Então, o grupo procura conversar e promover esse olhar um pouco mais afetivo com a adoção tardia, porque nós temos alguns casais no grupo que já fizeram adoção tardia e eles foram muito bem sucedidos. Então, nas nossas reuniões, eles sempre prestam um testemunho para apoiar e auxiliar aqueles outros casais que ainda estão um pouquinho em cima do muro.
O vereador Gleison Consalter foi um dos oradores do grande expediente do mês de setembro. Na época, ele destacou algumas contribuições na área do esporte. Entre as ações realizadas durante o mandato, o parlamentar lembrou a importância de incentivar o esporte. Gleison Consalter ressaltou que, além do legislativo, toda a comunidade precisa apoiar os atletas locais. A gente tem que fazer mais algo na prática. Ficar simplesmente comentando e dizendo, eu estou ajudando o nosso esporte aqui de Passo Fundo. Mas de que maneira? Não adianta vir aqui somente e falar no microfone que ajuda e na prática você pode perceber que é totalmente diferente. Então a gente vem conversando com várias entidades ligadas ao nosso esporte local, dialogando bastante, questionando o que está faltando, o que contrapartida precisa melhorar. E é claro que a resposta, infelizmente, é quase sempre a mesma, a questão financeira, a questão de patrocinadores. Eu até citei no nosso grande expediente. Poxa, nossa cidade de Passo Fundo tem quase 200 mil habitantes. Tem várias empresas com poder aquisitivo altíssimo, né? E muitas dessas empresas acabam colocando algumas outras prioridades, não desmerecendo, mas colocam outras prioridades acima do esporte. E o esporte fica lá embaixo. Então acaba sendo, dificulta todo esse processo. Já que se fala em esporte aqui da nossa cidade, poxa, vamos levantar a cabeça e vamos colaborar, vamos abraçar todo mundo junto, porque depois fica feio quando um atleta se destaca ou quando uma equipe se destaca e daí vem fazer aqui homenagens na Câmara de Vereadores, contando que contrapartida não ajudou praticamente em nada. Ainda na área do esporte, Gleison comentou que seu gabinete está atento aos projetos desenvolvidos pela Secretaria de Esportes e sugerindo novas ações. Uma delas é para a disseminação das corridas de rua, que estão crescendo cada vez mais no município. A partir do ano de 2014, a gente começou a presenciar e participar com mais afinco das corridas de rua aqui da nossa cidade. E é impressionante o número de participantes em cada modalidade e em cada evento. E tivemos sim uma indicação nossa, isso já foi até aprovado, a gente vem conversando bastante com o secretário do esporte aqui da nossa cidade, porque o que está acontecendo? Essas corridas de rua estão cada vez sendo mais abrangentes, cada vez mais participantes estão vindo competir aqui na nossa cidade. E conversando com um organizador aqui, conversando com outro organizador ali, o que nos chamou a atenção? Para a gente, de fato, colocar nas próximas edições já das corridas municipais, corrida infantil, ou seja, para as nossas crianças. Porque toda e qualquer criança gosta de pular, gosta de correr, gosta de brincar. Então, muitos pais também têm nos cobrado essa questão. Eles adoram, eles gostam de participar. E é algo também gratuito. Ontem, o Esporte Clube Passo Fundo enfrentou o Grêmio em Porto Alegre e voltou para casa sem somar pontos. A derrota por 1-0 deixou o clube em 8º lugar na zona de classificação da tabela. Já no próximo domingo, o time enfrenta o Internacional no Vermelhão da Serra. A partida acontece às 5 horas da tarde pela 4ª rodada do Gauchão. Informações sobre a venda de ingressos, acesse o site que está aparecendo no vídeo. E a seguir, em 2016, a urna eletrônica completou 20 anos. Por isso, a gente vai rever uma reportagem que conta a história do equipamento no Brasil. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar.
Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Nesta segunda-feira, o MEC divulgou o resultado do processo seletivo do FIES. Os candidatos podem consultar a lista dos pré-selecionados e a chamada de espera no site do programa e na instituição em que fez a inscrição. A partir de amanhã até o dia 20, os estudantes devem concluir a inscrição. Nesta edição, foram oferecidas mais de 150 mil vagas para todo o Brasil. Em 2016, o Brasil comemorou 84 anos do direito da mulher escolher seus representantes na política. Uma história que foi escrita ao longo de décadas. Em 1932, por exemplo, quando foi aprovado, o voto feminino foi liberado apenas para as casadas. 2 anos depois, as restrições foram eliminadas. Décadas mais tarde, a mulher pôde se candidatar nas eleições. Hoje, este espaço já está consolidado. Segundo dados do TSE, o Brasil tem mais de 140 milhões de eleitores e as mulheres representam 51,9% no pleito deste ano. Além disso, quase 32% dos candidatos são do sexo feminino, enquanto 68% são homens. Os vereadores Marcos da Silva e Márcio Tassi destacam a importância dessa vitória e do crescimento dos números que se referem à participação feminina na política. É de suma importância, no caso, eu sou totalmente favorável e eu vejo assim, que as nossas mulheres teriam que ter mais representatividades nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, enfim, na Câmara dos Deputados, no caso. Então, mas foi um avanço, isso fazem 84 anos, né? Então, porque a mulher não podia nem votar, né? Entende? Então, eu vejo assim, eu vejo que foi um avanço na nossa democracia o voto feminino, o voto da mulher, no caso. Eu vejo que a mulher tem que participar mais e tenho certeza que com a participação dela, das mulheres, a nossa política será assim sempre bem mais limpa, com menos corrupção. Importantíssimo, né? Não tem como a gente pensar num qualquer universo que seja sem a presença da mulher, muito menos no universo político. Então, uma pena que foi em 32, tinha que ter sido desde o início um voto igual, tanto masculino quanto feminino. Eu sou um cara que eu sempre defendo as mulheres em tudo, elas têm que participar, não existe lugar de mulher. A mulher vai para o lugar que ela quiser, ocupa a profissão que ela quiser e faz o que ela quiser. Então, importante essa conquista, importante falar sobre isso. Foi na era Vargas, né, que houve essa conquista. Parabéns às mulheres, mas nós temos muito ainda que conquistar. Apesar dos direitos já conquistados, as mulheres ainda ocupam baixos percentuais de vagas nos cargos eletivos no Brasil. Apenas 10% do total de deputados federais e 14% do total de senadores são mulheres. Além disso, os números são ainda menores nas câmaras de vereadores e no Poder Executivo. Por isso, a vereadora Cláudia Furlaneto comentou essa realidade. O voto feminino, ele foi conquistado a partir de muitas mortes, de muito sofrimento, de muita luta. Ele não foi algo nos dado como de merecimento. Dizer que esse voto, ele representa sim a cidadania das pessoas e da mulher em especial, no sentido de que a mulher, ela tem uma visão ampla da sociedade, ela tem um cuidado maior com as pessoas. Eu costumo dizer que nós somos educadas, Paula, para o cuidado. Nós somos educadas para o cuidado. E por isso a gente cuida tudo que está ao nosso redor. Então, o voto feminino, ele é de extrema importância, foi uma conquista sofrida, mas que valeu a pena. Tanto valeu a pena que agora temos aí o movimento de empoderamento das mulheres nos espaços políticos. Temos aí vários movimentos onde as mulheres, elas passam de ser coadjuvantes para ser protagonistas em vários espaços da nossa sociedade. As eleições municipais também marcaram outra data importante para a democracia, os 20 anos da urna eletrônica. Os equipamentos foram usados pela primeira vez em 1996.
Na época, cerca de 32 milhões de brasileiros votaram em mais de 70 mil aparelhos. No ano passado, foram quase 145 milhões de eleitores e mais de 530 mil urnas em todo o país. Desde a sua criação, o equipamento já passou por 5 modificações até chegar ao modelo atual. Hoje, a máquina inventada no Brasil é referência para processos eleitorais em todo o mundo. Por isso, o vice-presidente da Câmara de Vereadores destacou o ganho em agilidade e segurança que ela proporciona. Ela evoluiu e muito. Esses 20 anos de urna eletrônica, eu acho que trouxe mais agilidade, mais rapidez e mais segurança nas eleições, sejam elas municipais, estaduais, federais, no caso, nesse sentido. Então eu vejo que foi um grande avanço e que lá 20 anos atrás, muitas vezes a gente esperava até 10 dias para termos o resultado final e oficial de uma eleição. Então eu vejo que a democracia só ganhou com as urnas eletrônicas em rapidez, agilidade e segurança e é um processo que trouxe bastante benefício para a democracia. Atualmente, 2 terminais compõem a urna eletrônica. O do mesário, onde o eleitor é identificado e autorizado a votar, e o terminal do eleitor, onde é registrado numericamente o voto. A eleição presidencial de 1994 foi a última com o voto ainda em cédula de papel. O vereador Pedro Danelli foi um dos parlamentares que participou de um pleito sem a presença da urna eletrônica. Ele lembrou como a votação aconteceu. Eu participei em 92, não tinha urna eletrônica. Foi muito emocionante. A contagem dos votos, a gente se contava ali no CTG Lalau Miranda, então aqueles meses todos, pessoas ali contando, então chegava uma urna e largava isso na mesa, separava os votos. Ficava aquela expectativa, né? Porque tu não sabia aquele monte de cédula, quantos votos tinha para ti, como é que ia. E o resultado era mais demorado, bem mais. E era desgastante, porque você saía da campanha, fazia a votação no domingo e ele ficava segunda, terça, às vezes até terça-noite, quarta-manhã para saber o resultado da eleição. E ele dava muito aquele voto meio em dúvida ali, dava aquela discussão e tal, e tem que chamar o juiz da mesa para decidir ou deixar de lado. Hoje já a urna já é bem diferente, porque você praticamente ali 1h30 você sabe o resultado. Então ele é mais prático, não leva tão, tu fica muito ansiado para saber, que daí tu fica naquela expectativa quando era sem a urna. Agora não, agora já sai o resultado na hora, 8 horas da noite, 20 horas da noite, tu já está com os 21 eleitos e o prefeito eleito. Então ficou mais fácil, mais prático. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana.